Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar início ao novo trimestre, as lições da escola dominical, as lições bíblicas para jovens. Esta é a lição dos jovens, a revista dos jovens nesse trimestre. O padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Esta é a revista que nós vamos trabalhar com os jovens nesse trimestre. Compartilhe com os jovens, com os irmãos e amigos, amém? Vamos estudar juntos a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição número 1 será ministrada no dia 7 de abril. Texto principal, resumo da lição, leitura semanal e mais alguns conteúdos, as perguntas finais, tudo na descrição do vídeo. O título da lição, a realidade da fé cristã. Texto principal, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías capítulo 55, versículo 3. Resumo da lição. A fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Leitura semanal, o dia e o título. A referência está na descrição do vídeo. Segunda-feira, os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Terça-feira, Cristo morreu por nossos pecados. Quarta-feira, a verdade do cristianismo não pode ser relativizada. Quinta-feira, o pecado afeta a nossa relação com Deus. Sexta-feira, a salvação é para todos. Sábado, Jesus, a verdade de Deus. Texto bíblico, João, capítulo 1, versículos 14 a 18. O texto bíblico diz assim. Antes, vamos só ler aqui os objetivos da lição. Número 1, compreender a origem da fé. Saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. Conscientizar da importância da mensagem do cristianismo para os nossos dias. Esses objetivos também estão na descrição do vídeo. Agora sim, a leitura bíblica de João, capítulo 1, versículos 14 a 18. O texto bíblico diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João, capítulo 17, versículos 14 a 17. Palavras de Jesus. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Introdução. A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos e seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Porque a sua mensagem permanece relevante e necessária
para os nossos dias, nesse trimestre vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los. Item 1, a origem da fé cristã. 1.1, cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua chegada para salvar os pecadores. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe seu evangelho por meio de ensinos acompanhados de milagres, curas, ressurreição dos mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, no âmbito geográfico, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus Cristo nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou e concluiu o seu ministério, morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus, segundo as Escrituras. Então, tudo isso é doutrina bíblica. O batismo, a morte e a ressurreição de Jesus, que ele foi recebido aos céus. É interessante nós entendermos que Jesus, ele não veio para fundar uma religião. É importante ter isso em mente. Depois os cristãos, depois quando os discípulos lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, então todos os ensinos que eles estavam trazendo, toda a orientação, a doutrina dos apóstolos que estava sendo pregada, aí eles começaram a falar que porque eles foram chamados de cristãos. Aí depois veio o cristianismo. O que é cristianismo? É os ensinos dos cristãos. Aí pegou esse nome de cristianismo e hoje a gente entende como uma religião, o cristianismo como uma religião, né? Mas que traz a mensagem de Jesus e apresenta Jesus como Salvador. Mas Jesus não veio para fundar uma religião, amém? Jesus veio para salvar o mundo. O Jesus fundou o cristianismo. Não, Jesus não fundou o cristianismo. Ele deixou os seus ensinos. Com os apóstolos chamados de cristãos, aí eles começaram a ensinar a palavra de Deus. Então, aqueles conteúdos, né, das doutrinas dos apóstolos que eram ensinadas, começou a falar a doutrina dos cristãos, aí começou a chamar de cristianismo, começou a pegar aquela ideia de religião, né? Aí veio o termo cristianismo. Mas Jesus não veio para fundar uma religião, Jesus veio para fundar o cristianismo. Não, isso não aconteceu. Amém? Depois, o desenvolvimento histórico. E depois que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, aí depois veio a palavra cristianismo. Amém? Mas isso foi um desenvolvimento histórico, não é que Jesus veio fundar o cristianismo. Não, Jesus não veio fundar a religião, Jesus é a religião. É Ele quem nos religa ao Pai, é Ele quem nos conduz ao Pai. A palavra religião, ela vem do latim, religare, que significa ligar novamente. Essa é uma interpretação. E também pode ser relegere, que é ler novamente, no sentido de ler novamente os livros sagrados. Os religiosos, eles reportam os livros sagrados e aí eles estão sempre lendo e relendo os livros sagrados de suas religiões, né? E aí veio a palavra relegere, de religião nesse sentido. E tem a palavra que é reler, né? E tem a palavra religare, que é ligar novamente. Eu gosto mais desse sentido, porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, a humanidade. Cristo estava fazendo uma reconciliação, ele estava religando novamente o homem. Deus estava religando o homem a ele por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é a nossa religião, é Ele quem nos liga a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma concessão, é uma concessiva aí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse senão é junto.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Mas Jesus, ele não veio criar o cristianismo. Os irmãos entenderam? Jesus treinou em seu ministério terreno discípulos que, após a vinda do Espírito Santo, foram se espalhando pelo então Império Romano, de tal forma que a fé cristã foi crescendo e alcançando o mundo então conhecido. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia, cristãos, Atos capítulo 11, versículo 26. Antes, eles foram chamados de seguidores do caminho, uma alusão à fala de Jesus, em que ele disse que era o caminho para se chegar a Deus. João capítulo 14, versículo 6. É o que nós consideramos aqui. Número 2. O cristianismo e seu livro. Uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina. Mas essa revelação deve estar disponível de forma escrita, para que seja preservada sua mensagem no decurso do tempo, além de lida, consultada e estudada. Esse livro é a Bíblia e sua existência é um milagre. A Bíblia e sua mensagem têm sido incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Santo Espírito conosco. Por isso, a fé cristã a valoriza acima de qualquer outro livro, tradição, pensamento humano ou qualquer prática que possa colocar em xeque a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé. Amém? Número 3. O cristianismo e sua mensagem. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas. A segunda é que ao criar o homem o fez sem pecado, mas o homem esqueceu-se de Deus e pecou contra ele, desobedecendo-o e atraindo para si a morte física e eterna. Contudo, o cristianismo também ensina que Deus iniciou o processo de redenção da humanidade por meio do plano da salvação. Para que esse plano fosse executado com perfeição, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. E para que não houvesse dúvidas da intenção de Deus sobre a nossa salvação, ele anunciou seu plano aos profetas hebreus, pois está escrito que ele não faria coisa alguma sem antes ter revelado o que aconteceria aos seus profetas. Estes, por revelação divina, passaram a mensagem adiante. A palavra de Deus é a certeza de que as profecias se cumpriram em Jesus. Portanto, o cristianismo não se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador e está afastado de Deus. Se fossem somente essas verdades a serem apresentadas, o cristianismo seria uma fé sem esperança. Contudo, o mesmo Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador é o mesmo que proveu a salvação para a humanidade. A partir dessa breve perspectiva, é necessário tratar de um ponto muito necessário para que se possa entender o motivo de o cristianismo ser aceito ou rejeitado pelas pessoas, a definição de certo e errado. É interessante essa questão do cristianismo. Considerando o cristianismo como uma religião, né? Nessa perspectiva, aqui é uma apologética bíblica, né? Uma apologética do cristianismo, uma defesa do cristianismo. Por que eu sou cristão? A única religião que me apresenta um Salvador é o cristianismo. A única religião que me apresenta um Salvador que me perdoa os pecados e que me promete a vida eterna é o cristianismo. O cristianismo me apresenta um Salvador, me apresenta o perdão dos pecados, me apresenta uma vida eterna ao lado de Deus, e o cristianismo
é a única religião na qual Deus veio em busca do homem. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então são essas as razões porque eu sou cristão. Na religião, o homem vai em busca de Deus. No cristianismo, Deus vem em busca do homem. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. É a única religião que me apresenta um Salvador. É a única religião que me apresenta um Salvador que me perdoa os pecados e que me promete a vida eterna. Que me promete vida e vida em abundância. Nenhuma outra religião apresenta um líder que te faz tantas promessas, que morreu no seu lugar para te salvar, para te dar a salvação e o perdão dos pecados. Então, por isso, eu defendo o cristianismo. Então, para gravar, a única religião na qual Deus veio em busca do homem, Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. É a única religião que me promete o perdão dos pecados, que me promete uma vida eterna ao lado de Deus. A salvação, a única religião que me apresenta um Salvador. Então, por isso eu defendo e sigo o cristianismo, poderíamos assim dizer, né? Sempre tendo em mente que a minha salvação está em Jesus Cristo e não nas práticas cristãs, não nas obras cristãs, mas em Jesus Cristo que está a minha salvação. A obra ou fruto, né? A boa obra ou fruto é a mesma coisa, significados diferentes, aplicações da palavra aplicações diferentes, né, dependendo do texto. Fruto é lá em João capítulo 15, boas obras é lá, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, a boa obra, o fruto, tudo isso é para glorificar a Deus. Isso é resultado de uma vida com Deus. Isso é resultado de uma vida transformada. Isso é resultado de uma vida salva. Eu produzo fruto para glorificar a Deus porque eu sou salvo e não para ser salvo. Continuando a leitura. Pense, o cristianismo se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador? Não, ele mostra que Deus trouxe a revelação de que o homem é pecador, mas que proveu a salvação para a humanidade. Número 2, a fé cristã e os valores absolutos. A ética, o certo e o errado. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto em nosso futuro, somos forçados a avaliar com base nos resultados obtidos se o que fizemos foi certo ou errado. Essas duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado dessa forma. Com base na ética, uma das áreas de pesquisa da filosofia que estuda o comportamento humano, esse pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. E todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um. Conforme ensina a filosofia, uma criança nasce amoral e, com o passar do tempo, terá seus comportamentos considerados morais ou imorais. Dessa forma, segundo esse conceito, à medida que uma criança vai crescendo, seu comportamento vai se moldando às orientações e ensinos familiares e à cultura adquirida na escola ou fora dela. Algumas religiões não procuram avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados, bem como consequência deles para a eternidade. O cristianismo ensina que quando uma pessoa erra, praticando algo que Deus condena, tal ato é chamado de pecado, uma ofensa direta contra o Senhor, ainda que tal ato tenha sido praticado contra outra pessoa. O pecado contra Deus, o pecado contra si mesmo e o pecado contra o próximo. Isaías capítulo 59, versículo 2 fala que os nossos pecados nos separam de Deus.
Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então essa separação, ela foi removida pelo sangue de Jesus. Por isso que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. A religião, Jesus estava nos religando a Deus. Jesus é a nossa religião, amém? Número 2, a necessidade de um absoluto. Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é o certo é o correto aos olhos de Deus, independentes da cultura em que o leitor da Bíblia se encontre. Por mais que seja visto como exclusivista, o cristianismo trata do certo e do errado porque, no final das contas, isso é bem mais do que classificar o comportamento de uma pessoa. Definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nesta vida e a recompensa delas na eternidade. Número 3, o certo e errado. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Na contramão do que o pensamento dos nossos dias tenta impor, de que não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano, a Bíblia aponta que aos olhos de Deus há sim o certo e o errado, o sagrado e o profano, e tal orientação se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor revelada na sua palavra, e o errado é cometer pecado. Quando pecamos, nos colocamos contrários a Deus e sua lei, atraindo para nós mesmos o juízo divino. E algumas vezes eu creio nem tanto que venha o juízo divino, mas a própria consequência, né? E que é um modo de ser juízo divino também. Mas muitas vezes o que acontece? Você comete um pecado, mas aquela ação que você cometeu, ela já vai trazer uma consequência pesada para você. Às vezes não é nem o fato de Deus estar vindo com o juízo dele, não. Na própria sociedade, se você fizer uma coisa de... Por exemplo, se você rouba, se você assalta, se você mata, a própria sociedade já vai cobrar de você essa atitude. É claro também que o juízo divino virá, porque se você não tiver o arrependimento, aí você morre sem a sua salvação, né? Jesus disse, arrependei-vos dos vossos pecados. Se a pessoa não tiver essa experiência com Deus, né? E muitas vezes a pessoa ela tem essa experiência com Deus depois que ela cometeu um erro desse, um pecado desse, ela se conserta com Deus, pede perdão diante da sociedade, ela paga o que tem que ser pago, né? Diante da lei, né? Mas ela recebe o perdão de Deus. Mas muitas vezes a consequência do pecado, ela não só o juízo divino que vem, mas vem a consequência também relacionada à questão da sociedade, porque a sociedade muitas vezes ela vai cobrar. Agora há outros pecados que a sociedade não cobra, né? Mas o juízo divino virá, amém? A pessoa não vai escapar do juízo. A pessoa não vai escapar do juízo. Somente Jesus pode nos livrar do juízo de Deus. Por isso precisamos ter Jesus em nossa vida como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Pense, existe uma verdade absoluta? Ponto importante, sim, essa verdade está revelada nas Sagradas Escrituras. Número 3, a mensagem do cristianismo para os nossos dias. 3.1. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Disse certo pensador que, quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento. Mais do que dizer onde ele está, a resposta mais acertada é mostrar que, apesar das coisas ruins que acontecem no mundo em que vivemos,
como guerras, pestes, terremotos e fome, a palavra de Deus nos aponta que aqueles que creem em Jesus têm uma esperança que vai além do pensamento humano. Enquanto as pessoas se prendem ao presente, buscando achar o Senhor do seu próprio modo, o Todo-Poderoso estipulou que o caminho para se chegar até Ele é por meio de Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Numa era onde as pessoas tendem a ser refratárias a más notícias, a Bíblia Sagrada não se furta ao ato de comunicar ao homem a sua real situação, que ele é pecador, que precisa se arrepender de seus pecados e que, apesar dessa situação, Deus proveu a salvação de que o ser humano necessita. Eu achei interessante aqui quando as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento, né? A gente tem que fazer a pergunta de outra forma também. Onde está Deus na vida daquelas pessoas naquele momento? Porque há um desastre natural, alguma coisa assim, isso várias coisas se explicam. A palavra de Deus explica que esses sinais aconteceriam, mas tem as questões geológicas também, né? As questões da natureza. Mas muitas vezes as desgraças que acontecem provocadas pelo próprio homem. Onde estava Deus na vida daquele homem? Né? Onde estava Deus na vida daquelas pessoas? Então, muitas vezes a gente faz assim, aconteceu um determinado mal e atingiu várias pessoas. O que aquelas pessoas estavam fazendo? Onde elas estavam? Qual era o grau da presença de Deus naquele local? Né? Tinha um propósito ali com Deus? Talvez até possa acontecer alguma coisa havendo um propósito com Deus e Deus permitir. Mas, via de regra, essas coisas acontecem em um ambiente que não tem um propósito de buscar a Deus. Né? E às vezes está envolvido com brigas, está envolvido com embriaguez, com drogas, com vinganças, com traições. Então essas coisas muitas vezes trazem o fruto de violências, de desgraças. Aí onde estava Deus? Deus não estava ali mesmo, né? Mas onde tem amor, onde tem misericórdia, onde tem busca de Deus, onde é permitido Deus ter o controle. Deus, esteja aqui conosco, tenha o controle aqui da situação, acampa os teus anjos, você buscar a presença de Deus e pedir a bênção de Deus ali, não é verdade? Isso é que é importante. Então, às vezes, a questão é, aconteceu uma desgraça no mundo, onde que estava Deus? Mas onde que estava Deus também na vida daquelas pessoas, né? Dependendo da circunstância e do que aconteceu, não é verdade? É uma reflexão que a gente precisa fazer, porque a pessoa toma um caminho mau, aquilo que eu falei. Às vezes não é nem Deus que está pesando a mão, não. Às vezes o que está acontecendo ali é que a pessoa, o mal que ela está fazendo vai trazer mal também, entendeu? Isso é muito importante a gente entender. Número 2, a salvação de Deus é para todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu a salvação para todos por meio de um homem, Jesus. Essa provisão de Deus não pode ser adquirida por meio de nenhuma obra que o ser humano faça, pois por causa do pecado todas as nossas obras se tornaram ineficazes para que nos acheguemos a Deus. Mas Ele, por meio de um ato de graça, nos concede a salvação por meio de seu Filho. E essa salvação é tão grande que é oferecida a todos, de forma indistinta. Em sua palavra, Deus destaca que a sua graça se manifestou a todos os homens. A salvação é, portanto, ofertada a toda a humanidade. 3.3. O rei está voltando. A mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposta por Deus.
Vivemos em uma sociedade democrática onde todas as pessoas podem ser representadas por pessoas escolhidas pelo voto direto, mas na perspectiva da eternidade, Deus estabeleceu o modelo monárquico, onde o Senhor Jesus Cristo reinará para todo sempre. Diferente de reis apontados na história, que se corrompiam e deixavam de praticar a justiça, prejudicando a si e aos seus governados, promovendo guerras, o reino de Deus será justo, pois sua base será a justiça divina. Não será um reino voltado para a satisfação pessoal, pois não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O cristianismo deixa claro que um dia o Rei dos Reis estará de volta, trazendo justiça e governando com equidade. Pense, você conhece e crê na mensagem final do cristianismo? Ponto importante. Podemos crer na mensagem final do cristianismo, pois ela se baseia numa perspectiva do reino proposto por Deus. Podemos crer na mensagem final do cristianismo, pois ela se baseia numa perspectiva do reino proposto por Deus. Agora, hora da revisão, são as 5 perguntas. Número 1, está na descrição do vídeo. Número 1, partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, qual é a origem da fé cristã? A fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua chegada para salvar os pecadores. João 3,16. A origem da fé cristã, sim, mas Jesus não veio para fundar uma religião, o cristianismo. Qual é a origem da expressão cristianismo? A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia, se eu não me engano, Antioquia da Síria. Os cristãos, está em Atos capítulo 11, 26, lá eles foram chamados cristãos pela primeira vez. Antes eles eram chamados de seguidores do caminho. Número 3, qual é o livro do cristianismo? A Bíblia é o livro dos cristãos. Número 4, o que a ética estuda? A ética é uma das áreas de pesquisa da filosofia que estuda o comportamento humano. Esse pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. E todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada povo. Número 5, a mensagem final do cristianismo se baseia em qual perspectiva? A mensagem final do cristianismo se baseia em uma perspectiva no reino proposto por Deus, no qual Jesus reinará. Essas perguntas e respostas e a conclusão que vamos ler agora estão na descrição do vídeo. Conclusão. Diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno. Um Deus de amor, olha só, que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Aquilo que eu disse. O Deus que veio, né? Deus veio em busca do homem no cristianismo, para perdoar os pecados, para nos dar vida eterna, nos prometer a salvação. A única religião que nos promete um Salvador é o cristianismo. Salvação, perdão dos pecados e vida eterna. Assim nós terminamos a primeira lição desse trimestre, dessa nova revista. Compartilhe com irmãos e amigos e todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, e não deixe de consultar a descrição do vídeo. Sempre deixamos ali algum comentário, algum link de algum estudo para que você possa crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.